a série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do estado do Rio nesta rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Todos os candidatos foram convidados. Você pode ver a lista e a ordem completa das entrevistas no nosso portal g1.com.br/RJ. Candidato Cláudio Castro, do PL, muito obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme agradecer ao Grupo Globo e ao G1 por essa oportunidade que a gente tem de debater as ideias do Rio de Janeiro. Vamos falar muito sobre isso. Começamos agora com um breve resumo da sua vida pública. Cláudio Castro tem 43 anos e nasceu em Santos, São Paulo. Ainda criança veio para o Rio e por 12 anos foi chefe de gabinete na Alerj e também na Câmara. Em 2016 foi eleito vereador. Em outubro de 2018, na chapa de Wilson Witzel para governo, Castro foi eleito vice-governador do Rio de Janeiro. Com a cassação de Witzel, tomou posse oficialmente como governador em maio de 2021, cargo que ocupa até hoje. Quarta-feira, 24 de agosto, da redação do G1, eu sou Edmilson Ávila e o Desenrola Rio de hoje é com Cláudio Castro, do PL. Governador, candidato também, nossa conversa terá duração de 1 hora a partir de agora. Eu começo falando com o senhor, candidato, sobre CEPERJ. O Ministério Público está investigando o que tem sido chamado aí de escândalo do CEPERJ. Mais de 220 milhões de reais em dinheiro vivo foram sacados em caixas eletrônicos, ali na boca do caixa, por pessoas contratadas pelo Centro de Estudos e Pesquisas do Estado, chamado CEPERJ, que eu mencionei. As denúncias feitas pela imprensa começaram em maio, mas só em 18 de julho foi publicada no Diário Oficial a criação de uma comissão especial de auditoria para investigar as irregularidades. Por que demorou tanto para investigar, governador? Ou não investigar era bom para o senhor, era bom eleitoralmente, para ter mais votos? Vamos lá, Edmilson. Queria te agradecer a pergunta. Esse é um assunto muito controverso e acho que é um grande bem que a gente faz para a população poder explicar isso. Em primeiro lugar, que o que a gente chama de CEPERJ são os programas sociais do governo, grande parte deles. A gente tem que lembrar que eu assumo dia 28 de agosto de 2020, no meio de uma pandemia. O governo tinha um déficit naquele final do ano na casa de 6,2 bilhões de reais. No ano seguinte, de 2021, nós já abrimos o ano com um déficit na casa de 20 bilhões de reais. E só no ano de 2022, que a gente abre com um superávit na casa de 3 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro é um estado quebrado, um estado praticamente ingovernável, e que a gente foi passo a passo, cuidando, melhorando. Para você, eu estou fazendo esse preâmbulo, Edmilson, para a gente entender por que os programas só começaram depois. Porque o estado antes não tinha dinheiro. O estado é um estado falido, quebrado, que mal pagava salário, e a gente ia fazendo. Perfeito, quando foi a ideia... Desculpa, eu vou continuar, eu vou chegar no CEPERJ e eu vou responder exatamente a sua pergunta. Até um parênteses, Edmilson. Eu vi as outras entrevistas e teve gente que na hora que você confrontava, preferia atacar o outro. Essa não será a minha postura hoje aqui. Eu vou defender o que tiver que ser defendido e eu vou responder tudo do meu governo. Acho que cada um tem que... Nós somos homens públicos, a gente tem que responder aquilo que a gente faz. Então, e por que fugir, é que demorou tanto? Não fugir. Por causa disso. Nós começamos os projetos. O CEPERJ foi a maneira da gente fugir das famosas OSs, que são as organizações sociais, que ao longo da história sempre causaram problema. Por exemplo, na saúde, a gente diminuiu em 69% a participação das OS. Quando a gente teve condição de fazer os programas sociais, nós buscamos dentro do próprio governo instituições que pudessem fazer para que a gente não precisasse contratar as OS. E o CEPERJ foi uma solução dessas. A Fundação CEPERJ, há 30 anos,
paga da mesma forma. Mas, candidato, vou interromper o senhor agora, porque o que está em jogo aqui não é a forma de contratação. O senhor pode contratar por UES desde que o senhor fiscalize e dê transparência. O senhor pode fazer o serviço com o seu servidor público desde que o senhor fiscalize. O senhor pode fazer com o CEPERJ fazendo contratação. O que está em jogo nesse momento aqui, nessa denúncia que está sendo investigada, é a falta de transparência. A gente não sabe, não se sabia, o governo não sabia quem estava trabalhando, quanto ganhava, por que estava naquele cargo e... Enfim, depois de alertado e o que mostrei aqui, as denúncias começaram em maio, o senhor só abriu uma investigação no dia 18 de julho. A pergunta é essa, isso era bom para a eleição do senhor, porque tinha esse pagamento, esse dinheiro à vontade? E por que o senhor demorou tanto a investigar se isso não é um procedimento usual? Edmilson, eu preciso explicar o porquê para explicar como é que a gente investigou. Então, assim, a população não sabe o que é o CEPERJ. A população só ouve hoje de uma oposição que quer dizer que está tudo errado, e a população ouve geralmente, e aí não é uma crítica total, mas a gente recebe geralmente as demandas faltando 10 minutos para começar, e a gente tem que responder em 2, 3 linhas. Eu até estou te agradecendo hoje aqui, já que a gente tem 1 hora de entrevista, para que é um tema importantíssimo hoje, é um tema que vai permear as eleições. É até bom, já que hoje é o desenrola, para a gente poder desenrolar esse tempo. Até o senhor explicar. Exatamente. Não, mas eu vou explicar, eu vou explicar. Só é importante a gente entender por que chegou nesse volume e o que aconteceu. Por isso que eu estou tentando explicar o seguinte. Em primeiro lugar, o CEPERJ, hoje, ele abarca programas importantíssimos, como os núcleos de esporte, são mais de 2.000 núcleos de esporte. Hoje, Edmilson, eu disputo o garoto com tráfico dentro da comunidade. Se você falar hoje na comunidade, as pessoas estão clamando que volte o programa. Hoje, os núcleos de cultura, hoje nós abrimos, no ano de 2021, e esse ano agora, mais de 142 mil empresas. Mas, candidato, desculpe, nós não estamos discutindo aqui a importância do programa. É importante, eu quero dizer para o senhor, é importante ter o programa para a população, precisa, quanto mais melhor. É importante ter um emprego para as pessoas, quanto mais melhor. O que está em jogo é a forma de contratar, é a forma secreta, a forma de não botar transparência para a população. É isso que está em jogo. Mas é isso que eu estou tentando te explicar. Mas eu estou tentando te explicar isso. Não é uma explicação simples. Vamos lá, então. Eu estou tentando... já me interrompeu duas vezes. Assim, eu estou tentando concatenar um raciocínio, porque aqui é importante que não eu ou você. É importante que a população entenda o que houve. Se a gente começar a falar tecnês aqui, ninguém vai entender nada. Vamos lá. Então, nós começamos a fazer esses programas, os programas importantíssimos. A maneira do CEPERJ contratar sempre foi assim há 30 anos. Não fui eu que inventei essa maneira de contratação. Então, não recai sobre o Cláudio Castro ter contratado assim. Mas está correto? O senhor acha que está correto não ter a transparência? Não, eu tenho um e-mail de novembro do ano passado, o CEPERJ cobrando o Bradesco a bancarização de todas as pessoas. Eu estou tentando... Há meses, antes da denúncia, nós já estávamos tentando corrigir. Já era algo que nós estávamos vendo que não era correto. Só que eu não podia esperar, Edmilson, o Bradesco fazer a coisa para fazer o projeto acontecer. O povo estava clamando por esses projetos. Então é o seguinte, eu não estou dizendo, Edmilson, que não tiveram erros. Eu não estou me escondendo dos erros. O que eu estou falando... é que a gente botou a mão na massa para fazer pelo povo. O que eu estou falando, Edmilson, é que esses programas hoje, o RJ para Todos, é o programa que mais ajudou gente ao longo de um ano e meio. É só você ir nas comunidades e ver. E hoje um programa é o seguinte, erro de poucos está prejudicando milhares de pessoas. Só de crianças, são 73 mil crianças que não estão tendo projetos hoje. A gente está investigando, tá? Eu já vinha fazendo... O senhor disse que o senhor é o maior interessado na investigação. Sim, sou mesmo. Tanto que eu procurei o Ministério Público. Abre aspas, o senhor disse que vai cortar na carne. O que o senhor cortou até agora? Com tantas denúncias que nós mostramos de pessoas fantasmas que receberam, de pessoas ligadas a políticos que receberam, o que foi cortado até agora? Hoje tudo.
Hoje o programa não está funcionando. Essas pessoas que recebiam, Hoje, todos foram exonerados ou não? Já foram cortados vários núcleos. Muitos núcleos já foram cortados. Todos os que a gente julgou... Não tem, mas eu passo para que você coloque no próximo jornal. É um compromisso meu com você. Mas hoje já está sendo a investigação. Hoje a gente está fazendo todos os cruzamentos de quem tem 2 vínculos. Lembrando que não é isso... Apesar dessa investigação, ela é mais complexa. Eu vou te dar um exemplo. Um professor de 20 horas de educação física, ele pode ter duplo vínculo. Um policial militar que também seja professor de educação física, ele pode, na folga dele, ao invés de fazer o RAS, tá num programa desse. A gente não pode ser irresponsável em simplesmente passar uma faca e cortar tudo, porque é o seguinte, Edmilson, é a minoria que está com um problema. Isso é a garantia que eu te dou. O Ministério Público, eu procurei o Ministério Público. Não foi o Ministério Público que me procurou. O senhor procurou para fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Isso não quer dizer que o TAC será feito. Eu sei que, pelas informações que eu tenho, esse TAC está em análise, está em tramitação, mas isso não quer dizer que ele será aceito. Eu pergunto para o senhor falou assim, tem uma comissão investigando, Sim. né? Essa comissão do senhor agora, o senhor tem algum relatório dela? Porque essa comissão até agora mostrou que eles encontraram 300 pessoas, como o senhor disse, que trabalhavam no CEPEG, recebiam pelo CEPEG, mas também recebiam por um outro órgão do próprio governo. Então, estavam recebendo 2 vezes. E essa sua comissão mandou um e-mail para essas pessoas dizendo o seguinte, olha, você que estava recebendo aí, você prove a compatibilidade para a gente. Governador, se nem a sua comissão sabe o que essas pessoas estavam fazendo, deveria ser automático. Opa, Edmilson Ávila trabalha de manhã e à tarde aqui. Como é que ele pode estar aqui? Deveria ser automático, deveria ter transparência. Nem a sua comissão sabe. E o senhor tem dito que não é secreto. É secreto, governador. É uma folha secreta, porque a comissão não sabe. Edmilson, folha secreta. Que a pessoa tem que apresentar CPF, identidade no banco. Mas não tem transparência, governador. Então você está falando outra coisa. É secreta para a população, porque é dinheiro público, governador. Secreto não é, Edmilson. Então, assim, tem que falar os termos certos, porque isso gera uma má impressão na população. Não é secreto. O que tem nome, CPF e identidade, não tem nada de secreto nisso. Mas ninguém pode checar, ninguém pode ter... Uma fiscalização dessa... Por que a população, então, não pode ter essa transparência? Porque não está ali? É um erro, e eu já determinei que se corrija. Eu não estou dizendo que não está errado, não. Eu já determinei, vamos corrigir isso, vamos publicar todos. Inclusive, na proposta que nós fizemos ao Ministério Público, está a publicação de todos os nomes antes de voltar aos programas. Nós estamos, sim, querendo dar toda a transparência. Foi um erro? Sim. Foi um erro. Eu não estou negando que foi erro, não. Eu não vim aqui para enrolar, não, para que você precise me desenrolar. Não, aqui é para a gente desenrolar, exatamente. Para que o senhor mostre ao eleitor isso mesmo. devidamente. O que eu quero dizer, meus amigos, eu queria olhar para você. Governar é ter problema, sim, mas governar, acima de tudo, é ter vontade de fazer e não negar quando tem problema. Eu não neguei em momento algum que tem problema. Outras situações, história fora, a gente vai lembrar que todo mundo nega. Eu não. Eu procurei o Ministério Público para ajustar. Então, esse valor, quando fala 200 e tantos milhões, a esmagadora maioria trabalhava e recebeu porque trabalhava sim. Tem problema? Tem. E a gente tem que punir severamente aqueles que erraram. Agora, você que é atendido, que foi atendido, que sabe o que eu estou falando, você sabe o quanto os programas são bons e quanto eles estão fazendo muita falta. E eu garanto, eu vou lutar para todos os programas voltarem. Agora, governador, outra denúncia que é gravíssima é sobre rachadinha. Tem rachadinha no seu governo? Porque nessa denúncia as pessoas dizem o seguinte, eu sacava e tinha que dar parte do meu salário para o político que me indicou para essa vaga. O senhor vai investigar? Tem rachadinha no seu governo? Edmilson, eu não tenho como saber. Mas eu te garanto o seguinte, nós estamos investigando e cada pessoa será punida. Não é à toa que eu pedi para que o Ministério Público entrasse, que é o órgão que nos ajuda a fiscalizar. A sua comissão puniu quantos até agora? Não, punir não puniu ninguém, até porque não cabe a gente punir, cabe a gente demitir e abrir um PAD. A gente está em processo de análise para ser feito isso.
E estão mandando tudo Mas já para o tem mais Ministério de um Público. mês, governador. Mas é complexo mesmo. Mas nós estamos investigando e serão todos punidos, com certeza. Isso não passa a impressão para o eleitor de que vocês devidamente não querem investigar? Não passa não, Edmilson. Quem procura o Ministério Público, quem vai atrás de ajuda, é porque quer resolver. E eu vou olhando assim, de verdade, eu não me lembro na história do Brasil alguém que tenha procurado o Ministério Público para ser investigado. Eu estou perguntando isso para o senhor porque nós mostramos aqui no RJ2 uma outra denúncia, que é o Inova Imop, que tem também parceria com o CEPERJ. Neste caso, também com a mesma denúncia, falta de transparência, ninguém sabe quem trabalha lá, quanto recebe, mas logo depois o governo abriu lá um conselho para apurar lá as irregularidades. Botou 3 pessoas nesse conselho. Uma delas, Wagner Vargas de Oliveira, que deveria investigar, ele também recebeu dinheiro do CEPERJ. Isso não mostra que o governo não quer investigar? Como é que eu boto uma pessoa que foi beneficiada pelo dinheiro do CEPERJ investigando o próprio CEPERJ? Edmilson, a resposta é simples. É muito simples. Se o governo não quisesse investigar, não teria trazido o Ministério Público para dentro do problema. Se a pessoa, inclusive o investigador do governo, estiver errado, ele também será punido. A decisão de chamar o Ministério Público não é do CEPERJ, não é de secretário, é do governador. A decisão de pedir para que investigue, o Ministério Público é totalmente autônomo. Inclusive, não só o Ministério Público, não. A Controladoria e a Corregedoria do Estado também foram chamados. A grande prova de que o governador Cláudio Castro quer investigar é ele ter ido pedir ao Ministério Público que investigue. É a maior prova. A prova é o seguinte, inclusive, Edmilson, se algum secretário meu, que eu acho que está investigando, estiver fazendo parte, iremos todos chegar nessa pessoa. E eu tenho a maior tranquilidade que quem foi lá atrás de pedir ajuda para ajudar a investigar fui eu. Governador, só para a gente botar um ponto final nesse assunto aqui, que já falamos bastante desse assunto, que é muito importante. Eu te agradeço, viu? Como o senhor ainda não puniu ninguém, o senhor se compromete aqui com o seu eleitor? Em quanto tempo o senhor vai já apresentar um relatório dessa sua comissão? Quanto tempo mais precisa para apresentar um relatório para punir as pessoas que desviaram dinheiro? Posso pedir a câmera aqui? Rapidamente. Rapidamente. Eu me comprometo que em 15 dias a gente vai entregar um relatório com todas essas primeiras pessoas que erraram e todas, que aí é um instrumentozinho, tá? Chamado PAD, que é o que eu tenho que fazer. Que eu vou mandar o PAD e vou enviar todas essas pessoas ao Ministério Público. Um compromisso meu. Todas serão exoneradas? Não tem nomeação, eu não posso falar em exoneração. Governador, eu vou só interromper um pouquinho agora, só para dar uma informação aqui, para quem neste momento está assistindo a gente pelas redes sociais, gente. Agora você pode continuar aí acompanhando essa conversa aqui, essa conversa sobre propostas de governo. Você pode continuar acompanhando no nosso portal. Lá tem a transmissão completa no G1. Candidato, vamos falar de transporte agora? Vamos. Transporte, candidato, o Estado conseguiu fechar um acordo com a Supervia. O preço da passagem vai ficar em R$ 5,00 até o final do ano, mas o Rio de Janeiro vai desembolsar aí 251 milhões. Enfim, o senhor tem dito que não é para a Supervia, que é para o investimento em manutenção. Mas quando terminar o ano, e também terminará a eleição, nós poderemos ter um reajuste da passagem para o próximo ano, quando terminar esse período eleitoral. O senhor acha que o eleitor vai olhar para isso e vai achar que isso é só, uma politicagem eleitoral para ganhar votos e depois ele vai ficar com custo ali na frente? Edmilson, em primeiro lugar que eu não tenho medo de fazer reajuste algum. Quando eu tive que fazer o da SEDAI, um mês antes de começar a concessão, eu fiz. Quando eu tive agora que reajustar o ônibus, eu reajustei. Quando eu tive que reajustar o metrô, eu reajustei. E eu fiz isso na boca da eleição. Então, não é do meu perfil ficar me escondendo em eleição, deixa para depois para fazer negociata. Eu não faço isso. Quando eu tive que fazer, quando o contrato mandava fazer, eu fiz. Então, teremos aumento no próximo ano, sim. Se a agência liberar
e nós percebemos que as cláusulas foram todas cumpridas, que o grande motivo de eu não ter deixado de registrar agora é que a concessionária não está cumprindo a parte dela. Se ela não está cumprindo a parte dela, a população não pode pagar mais por um serviço que ela não cumpriu o investimento dela. Tem uma possibilidade de chegar a R$ 7,00. Então, no próximo ano, poderá chegar a R$ 7,00 a passagem da Supervia? Será negociado. Eu não acho esse valor razoável. Todos eu negociei para baixo, muito para baixo, todos eles. Você acompanhou isso, você acompanha a minha briga para isso, e eu vou continuar brigando para não chegar a esse valor. É um compromisso meu com a população do Rio de Janeiro continuar lutando. Estes 251 milhões, eles foram colocados numa conta específica, onde é proibido eles pagarem dívida, eles usarem como dividendos, eles mandaram dinheiro para fundo. Ele vai ter que ser investido 100% na manutenção e na operação. Inclusive, ele foi feito de forma parcelada para que a gente possa cumprir, obrigar o efetivo cumprimento. Se não cumprir, eu não deposito a próxima parcela. E lembrando que dia 30 de novembro eu tenho um encontro com eles definitivo, que é onde a gente vai ver as melhoras ou não. E ali, se realmente não tiver melhorado, tem toda a condição da gente tomar uma decisão drástica. Lembrando que eu discordo da encampação. Eu acho que o Estado vai piorar o serviço ainda mais se encampar. Lembrando que essa concessão, a minha concessionária, é considerada uma das melhores do mundo no Japão. O problema é da concessão em si. E o que o Estado, se não melhorar, vai fazer é reconcessionar. Ainda sobre esse assunto, candidato, no seu governo nós chegamos a um dos piores momentos da Supervia. Mas eu quero retomar um pouco a história para que todos entendam o que aconteceu. O senhor tinha um engenheiro no comando da secretaria, Delmo Pinho. O senhor trocou esse engenheiro por um deputado. Com todo o respeito ao deputado Juninho do Pneu, que assumiu a pasta, ele não entendia do assunto. Pois bem, nessa troca, no dia 6 de abril, um pouco depois, nós chegamos ao pior momento da Supervia, com mais de 50 estações fechadas. Enfim, as estações não abriram, mas o senhor, nessa troca de botar o Juninho do Pneu para a secretaria, conseguiu abrir uma vaga para um suplente, que era Júlio Lopes, ex-secretário de transportes do governo Sérgio Cabral. Pois bem, a minha pergunta esse foi um toma lá da cá muito claro. Se o senhor for reeleito, esse toma lá da cá estará de novo na Secretaria de Transporte ou na de Saúde, que é tão importante, e a população vai sofrer? O senhor vai governar com esse toma lá da cá político? Edmilson, o que você chama de tomar lá da cá, e aí eu vou, com todo o respeito que eu tenho a você, eu vou me permitir discordar, é um governo de coalizão, sim. E é um governo de coalizão que fez o Rio sair de um estado quebrado para um estado hoje que respira. É um governo que deu paz. É um governo que você citou bem a saúde, que já tiveram vários tomar lá da cá, hoje é um servidor da própria secretaria. Eu ouvi falar que é a primeira vez na história que um servidor da saúde está à frente da saúde. Então, é o seguinte, ali a ideia é porque muito do que a gente tá fazendo é para a Baixada Fluminense, e lembrando que a Secretaria de Transporte não é só a Supervia. Aí o senhor mostrou claramente, o senhor botou um médico à frente, o senhor disse, eu botei um profissional da saúde... Se fosse isso, lá da cá, eu botaria um outro político na saúde. Mas achei que naquela hora... um bom exemplo. Sim, mas eu achei que naquela hora a saúde precisava de um perfil daqueles. O que eu estou tentando te explicar... Na Secretaria de Transporte, o senhor achava que precisava do perfil do Juninho do Pneu? Eu achava que precisava de um perfil político. Porque precisava de alguém com uma maior capacidade de negociação com todas as concessionárias. Porque a gente via de um problema, de uma pandemia enorme, onde o Brasil foi um dos únicos países, a informação que eu tenho, o único continental que não ajudou os transportes em nada. Teve uma diminuição enorme e eu precisava de alguém com uma capacidade de negociar, de conversar, de discutir, porque a gente, não era só a Supervia, todas elas estavam em negociação. E eu achei que naquele momento um perfil político era importante para que a gente tivesse um processo melhor de negociação. Não quer dizer, Edmilson, que à frente esteja um político
que ele não pode ter todos os seus subsecretários e engenheiros. Isso é uma lógica que às vezes acaba sendo, e você me perdoe, um preconceito ao político. O político pode ter um grande potencial de articulação. O senhor tem toda a razão. Onde ele vai fazer um bom trabalho com um corpo técnico interessante. O senhor tem toda a razão, mas em secretarias vitais, a boa governança tem mostrado que secretarias onde há uma grande possibilidade de problemas para a população, como Secretaria de Transporte, Fazenda, onde se cuida do dinheiro, saúde, como o senhor citou, sim, que essas pastas estejam na mão realmente de pessoas muito capacitadas. Mas, quer ver, você disse que poucos dias depois que ele entrou, a gente teve um problema sério. Ou seja, não foi dele, foi do engenheiro que estava antes. Contradizendo o que você está falando. O senhor está botando a culpa, então, no engenheiro? Não, estou falando o seguinte, era um processo de negociação muito difícil. Que o engenheiro que estava lá, que é um maravilhoso engenheiro, que é o Delmo Pinho, não estava conseguindo avançar nas negociações, e que é um engenheiro fantástico, mas que não estava tendo, talvez, a capacidade mais política de diálogo de fazer as negociações. Eu troquei, não foi por tomar lá da cá, foi porque eu tinha certeza que naquele momento o perfil secretário que eu precisava era alguém político. E eu vou te dar o exemplo da saúde. Assim que eu assumi, eu coloquei uma linha duríssima que foi o doutor Chaves, saudosíssimo doutor Chaves, que veio, sabe de onde, Edmilson? Do Ministério Público. E eu dei a orientação para o doutor Chaves que era para limpar a balbúrdia toda. Passou um tempo, eu precisava de quê? De um epidemiologista. Quem entrou? O doutor Kiep, que é isso, e é da secretaria. A gerir, Edmilson, às vezes, é você olhar o que você precisa para aquele momento. Eu vejo e ter coragem de mudar. Eu vejo que o senhor está com o seu programa de governo aí, eu li o seu programa de governo também. Nós estamos falando de um problema que é seríssimo, que é a Supervia, por isso estamos debatendo aqui há tanto tempo. Mas lá no seu programa, governador, não tem nem a palavra Supervia, não fala Supervia. Por que a Supervia, que tem tantos problemas, não mereceu uma linha sequer ali de destaque no seu programa? O senhor não está pensando nela para o futuro? Estou pensando sim, mas para o eleitor saber, opa, vai investir na Supervia. Edmilson, eu entendo que a questão... A gente não pode olhar o Rio de Janeiro como pequenas caixas. O programa de governo, como até você falou nos outros... São 350 mil passageiros por dia. É um grande balizador. É um grande balizador, ele vai dar o balizamento. Nós estamos fazendo pela mobilidade urbana, e aí engloba também a Supervia. Tem a questão do Pacto RJ, que tem o metrô leve até Nova Iguaçu. Tem o Corredor Expresso, que vai ligar Itaboraí até Niterói, passando por São Gonçalo inteiro. Tem a linha 4 do metrô, a Estação Gávea, tão famigerada, Estação Gávea, que a gente tem que dar uma solução. Até bom o senhor ter falado, e aí, tem solução para a Estação Gávea no seu próximo Gávea, governo? eu já tenho feito por ela, é porque não deu certo, mas eu já abri 2 licitações para que a gente pudesse terminar a obra civil. As 2 foram desertas, eu estou dialogando com o Ministério Público e a própria concessionária está aceitando terminar a obra civil. No próximo governo, então, o senhor agora já. Quando recomeçar a obra, esse ano ainda, é uma negociação que eu estou fazendo com o TCE e com a concessionária antiga, e tem uma boa chance da gente ter, nos próximos, de repente, 15, 20 dias aí, terminar essa negociação e tirar aquela água para que não aconteça igual aconteceu no metrô de São Paulo. E já que as 2 licitações que eu fiz deram desertas, a ideia é a concessionária que estava baseada na discussão dela com o TCE, pegar um valor que seria estimado em 300 milhões de reais e ela terminar a parte civil ali, para que a gente possa tirar a água e terminar as fundações, e aí sim partir para terminar a Estação 4. Ficaria para o seu próximo governo, se o senhor for eleito, o senhor terminaria a Estação Gávea aí para que as pessoas pudessem usar? Isso é prioridade para o senhor ou não? A prioridade não será... Prioridade. Não é prioridade? Não, a prioridade ali é tirar aquela água e terminar a fundação civil ali. Então essa estação, então, para o seu próximo governo também não é prioridade neste momento? Edmilson, eu estou na cadeira hoje. Eu sei o que é ter que arrumar dinheiro para fazer as coisas. Você tem que arrumar dinheiro hoje para saúde, educação, folha, infraestrutura, tudo. Governar é tomar decisões.
Então, assim, o que eu estou falando, conforme a gente for melhorando a arrecadação, tendo fluxo, a gente vai fazendo mais projetos. É prioridade minha terminar a Estação Gávea. Eu só Tirar o risco dela. Tirar o risco dela antes e, dentro dos 4 anos, botá-la para funcionar. Mas vai depender realmente se a gente vai ter dinheiro para isso. Tem mais um assunto importante que são as barcas. Sim. A concessão termina no próximo ano, então o próximo governador é que resolverá isso. O que é que o senhor tem de promessa para as barcas no Rio de Janeiro? A concessionária diz agora, olha, não quero mais saber de administrar isso. A concessionária quer sair. Qual é a solução que o senhor está propondo para os seus eleitores? Já tem uma modelagem sendo feita, a gente já vai relicitar. Eu conversei muito com o CEO das barcas, da CCR, que é a concessionária. Ele me garantiu que eles não vão largar e deixar o serviço. O diálogo com eles é constante, é sempre. Nós já estamos terminando a modelagem para a gente continuar. Eu entendo que eu tenho que chamar o prefeito Eduardo Paes para uma conversa sobre as barcas, porque toda a parte deficitária ela é municipal. Ela deveria ser gerida pelo município e não pelo Estado. Isso o senhor quer dizer que quando as barcas chegam, não tem ônibus ali, não tem para que as pessoas sigam viagem? A responsabilidade do Estado é intermunicipal. Se você pegar todos os trajetos intermunicipais, eles são superavitários. Todos os trajetos que são deficitários, que fazem, inclusive com que a CCR não queira ficar, são os que são dentro do município do Rio. O senhor está falando de Paquetá? Paquetá, Cocotá, são deficitários, todos eles. E fazem a concessão, no geral, ser deficitária. O pacote todo é deficitário, governador. Não, se fosse Rio-Niterói, não era. A concessionária disse que não quer mais saber, porque são 34 mil passageiros por dia, que não pagaria. Se fosse só Rio-Niterói, a gente rapidamente voltaria a ser superavitário. Não é porque você tem um pacote. O pacote faz ele ser deficitário. Por isso que a modelagem nova tem que ser chamado o município do Rio para conversar junto da modelagem para entender. Eu garanto que a barca não vai parar, que o Estado vai trabalhar e que a gente vai ter um serviço melhor na próxima concessão. Se não tiver uma concessionária, o Estado vai ocupar o espaço, se o senhor for eleito, de fato. Vai ter uma concessionária nova. Vamos trocar de assunto agora, vamos falar do Pacto RJ. O senhor começou a falar dele aí, que é um grande investimento que, com o dinheiro do leilão da SEDAI. O senhor lançou no ano passado o Pacto RJ, um programa que promete investimento em várias áreas, como saúde, segurança e mobilidade, utilizando aí o dinheiro, como eu falei, do leilão da SEDAI. Em maio deste ano, o RJ1, aqui da TV Globo, fez uma reportagem citando que algumas obras prometidas para começar em 2021, como o Teleférico do Alemão, o MUV de São Gonçalo ali, que é toda essa parte viária em São Gonçalo, o metrô de Nova Iguaçu, que é uma espécie de VLT também, né? Não é um metrô propriamente dito, que nem tinham começado. Vamos relembrar aí com essa reportagem? Vamos ver o que o senhor disse. E reabriremos o teleférico do Alemão. Vamos levar o metrô até Nova Iguaçu, porque o morador da Baixada é aquele que fica horas e horas no transporte público para chegar aqui. Faremos também o MUV de São Gonçalo, que vai fazer com que o trabalhador de São Gonçalo e Itaboraí leve 40% a menos do tempo. E não são promessas, não. Todos os projetos já estão em fase de licitação e começam a obra esse ano ainda. O senhor viu ali, tinha a data 15/3, mas nós fomos ver 3 meses depois, as obras não tinham começado. Como é que o seu eleitor vai acreditar que, no próximo mandato vai fazer? Se agora o senhor tinha prometido e elas não começaram. A obra do teleférico do Alemão já começou. É a única. Então, já vou tirar essa da sua conta. Essa já começou. É que na época da entrevista... mas hoje já começou. Então, assim, essa obra já começou. Todas as outras obras, Edmilson, a obra do metrô é uma obra de 1,7 bilhão. Todas são obras muito, muito caras. Mas o senhor não tinha se comprometido ali? Nós vamos começar? Eu vou começar a obra com certeza. Só que trava em Tribunal de Contas, trava... E eu falei o tempo todo, você deve se recordar, que o Pacto RJ não era um programa de eleição. O Pacto RJ era um programa de 3 anos. Que eu deixaria o dinheiro aprovisionado para fazer as obras durante 3 anos. Essa foi a minha promessa. Inclusive, eu fui acusado
de ter feito um programa eleitoreiro. E eu respondia, como eleitoreiro se ele é em 3 anos? É a grande prova. Eu continuo trabalhando nas obras todas, continuo trabalhando nas licitações todas, e elas não vão me dar um ganho eleitoral sequer. Estão atrasadas. Sim, por causa de estarmos fazendo o correto, fazendo a licitação correta, as audiências públicas corretas. Se eu estivesse acelerando tudo, fazendo emergencial, eu estaria apanhando por ter acelerado e não ter feito o trâmite todo. Quando a gente faz o trâmite todo, esses percalços que só acontecem com quem está sentado na cadeira. Mas sabe o que é mais legal, Edmilson, nisso tudo? É que todos os outros que falam que vão fazer não sei o quê, todos foram contra o leilão da SEDAI. O partido do Freixo foi contra o leilão da SEDAI, o partido do Rodrigo Neves foi contra o leilão da SEDAI, e agora eles falam que vão fazer usando o dinheiro da SEDAI. Curioso isso, né? Como é que é ter dinheiro para fazer? Hoje todo mundo diz que estamos gastando, estamos fazendo, mas todo mundo foi contra. É importante que você veja isso. Vamos para outro assunto que é super importante, que é sempre segurança pública. Vamos lá, entidades ligadas à defesa dos direitos humanos têm criticado a política de segurança, essa política de enfrentamento. O próprio Supremo Tribunal Federal chegou a restringir as operações em favelas. O senhor se defende dizendo o seguinte, que os índices de segurança melhoraram no seu governo, mas olha, eu quero lembrar para o senhor, vidas como as de Kathleen Romeu, do Valteles Pereira dos Santos, pescador morto lá em Salgueiro. A Kathleen foi no Lins. Tantos outros inocentes mortos durante operações. Essas vidas são irrecuperáveis, né? Por outro lado, governador, a gente tem visto sempre a milícia avançando, o tráfico avançando também, ganhando território. Na história do Rio de Janeiro, isso já não mostra que esse tipo de operação, eles não são eficientes? Edmilson, vamos falar de política de segurança pública. Tá. Eu também estou ouvindo todas as ideias de todo mundo. Vamos ver a política de segurança do Cláudio Castro. O Cláudio Castro pegou a polícia com o 2º pior salário do Brasil. O Cláudio Castro levou a polícia ao 3º melhor salário do Brasil hoje. O delegado é o melhor. O Cláudio Castro pegou uma estrutura totalmente socateada, que nem uma intervenção federal aqui deu jeito. O Cláudio Castro está reformando todos os batalhões. Acabou de inaugurar um prédio inteiro para inteligência e investigação na Polícia Civil. Entregou no final do ano o maior centro de treinamento policial da América Latina. O Cláudio Castro pegou 13 bases do segurança presente e hoje são 42 pelo Estado. O Cláudio Castro pegou uma política onde o governador celebrava... Deixa eu por favor. Pois não. Que o governador celebrava a morte. O Cláudio Castro não celebra a morte de ninguém. Agora, o Cláudio Castro tem lado. E o lado do Cláudio Castro é o das famílias e o da segurança pública. O Cláudio Castro não está mudando de lado. Eu não celebro a morte de ninguém. E eu trabalho, Edmilson, todo dia para que essas coisas não aconteçam mais. Tanto é que eu montei o Cidade Integrada. Mas, candidato, eu estou perguntando sobre esse tipo de operação, né? Vamos lembrar aqui que 3 das 5 operações mais letais no Estado ocorreram no seu governo. Foram 69 mortos. Tem policial morto, tem inocente morto, tem bandido morto também, né? Policial, que é tão vital para a nossa sociedade, foi morto. O inocente morto. Nós podemos esperar num possível próximo mandato mais operações como essa ou não? O que o senhor pretende para o Rio de Janeiro no futuro? Qual que é a sua proposta? É o Rio de Janeiro de paz, com certeza. O Cidade Integrada... Operações de Edmilson, quando a polícia entra... Vamos no Jacarezinho? O Jacarezinho era uma operação de cumprimento de mandado judicial da Polícia Civil. Quando o André, o meu policial, ele sai, não tinha se dado um tiro ainda. Ele sai para tirar uma barricada, ele é morto criminosamente com um tiro na cabeça. O André é assassinado com um tiro na cabeça. Eu não celebrei morte de ninguém. Das 13 ações do Ministério Público, 10 foram arquivadas já. Não há quem puna mais os seus que a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio. A gente não passa a mão na cabeça também de quem erra, não. Mas eu quero te falar uma coisa.
Quem aponta uma arma pro policial, Edmilson, para mim, é para você que está apontando. É para a sociedade, é para o cidadão de bem. Isso eu não vou tolerar. Eu não vou tolerar mais isso. E é por isso, Edmilson, que os índices têm baixado tanto. Mas a discussão não é essa, não é, é lógico que toda a sociedade quer segurança, toda a sociedade merece segurança porque paga os seus impostos. O que nós estamos discutindo aqui, e a pergunta e a proposta que o senhor vai deixar para o eleitor, é a segurança, é o plano de segurança que o senhor está entregando para ele. Olha, Sim. vai ser assim. Você que é da comunidade, é assim que eu vou agir. E é por isso que eu estou cobrando do senhor, Claro. para que o senhor se comprometa com o seu eleitor. Milícia, que você falou. Como é que o senhor vai, como é que a sua segurança vai agir? Já está agindo, Edmilson. A Força-Tarefa da milícia já prendeu 1.300 milicianos e já tirou 2,5 bi deles com operação, com inteligência. No Jacarezinho tinha um mercadinho, um pouquinho maior do que isso aqui que a gente está, Edmilson, que faturou 60 milhões num ano. O Jacarezinho é um bom exemplo, o senhor está falando do Jacarezinho, porque tem o Cidade Integrada lá. Sim. Que tem dado resultados ótimos. Mas há poucos dias nós mostramos que o pai de um traficante que visitava o traficante no complexo penitenciário estava recebendo do governo do estado. E há denúncias de moradores dizendo que o tráfico ainda permanece lá, mesmo com o Cidade Integrada. Por que, mesmo com a ocupação, isso está acontecendo? Por que o pai do traficante, que estão denunciando que ele está levando informações para o traficante, está recebendo dinheiro do governo do estado? Vamos lá, Edmilson. Essa é a diferença da visão. Você falou de uma pessoa. Agora, vamos lá. 7 mil toneladas de lixo retirado do Rio Salgado e Jacaré. Escola totalmente reformada. Piscina e quadra funcionando. Tinham 7 núcleos de esporte lá. O centro de juventude funcionando. A FAETEC funcionando. O posto do Detran funcionando. O senhor tem comparação com a Prefeitura do Rio de Janeiro? Porque no início Só um minutinho. O que eu estou falando é o seguinte... que nem sabia que isso ia acontecer. Mas eu estou falando o seguinte, olha, quantos resultados bons tiveram Cidade Integrada, e é isso que às vezes eu reclamo, porque parece que é uma torcida para que a coisa não funcione. Cidade Integrada tem que ser celebrado o resultado, e não é celebrado nunca. Parece assim, a gente está fazendo, Edmilson, para dar certo. Há uma intenção clara de dar certo. E no próximo governo será ampliado? Ampliado, com certeza. O Cidade Integrada é a nossa maior esperança hoje. Irá para onde? Isso é técnico. Isso vai para onde a técnica e falando, eu não vou cometer o mesmo erro da UPP. Se eleito, tem previsão de quantas mais? Isso vai ser de acordo com a técnica foi dizendo. Isso aí, Cidade Integrada, eu inclusive nem quero contar ele com o programa de governo, porque ele é 100% técnico. Ele não é um programa de governo, ele é um programa de Estado. Ele é um programa para funcionar e seria um erro meu usar ele em campanha. Porque ele tem que ser, Edmilson, uma torcida. As pessoas têm que torcer, têm que me ajudar para a Cidade Integrada dar certo. Ele é a nossa esperança de dar certo. Candidato, vamos trocar de assunto aqui, da sua trajetória política. E o senhor responde a um processo por corrupção. A sua defesa questiona a validade da delação que levou a ser investigado por receber propina quando ainda era vereador. O senhor nega que isso tenha acontecido. Os advogados alegam que a delação foi gravada, o que é uma obrigação definida pela lei anticrime. Já o Ministério Público está dizendo o seguinte, olha, que os depoimentos foram colhidos antes da sanção da lei anticrime. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro enviou o caso para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Governador, a minha pergunta é o seguinte, este ainda é um caso que precisa de desfecho. Se eleito, o senhor estará no cargo. O Rio de Janeiro pode correr o risco de ter mais um governador preso ou afastado? Edmilson, em primeiro lugar, eu estou processando o delator. Sabe por que eu estou processando ele? Porque ele não apresentou prova. Eu estou processando ele pedindo que ele apresente as provas. Tem um ano que ele foge da audiência. Eu não fui sequer denunciado. Já tem mais de 3 anos a operação. Eu não fui nem denunciado. No depoimento que vazou, ele fala o seguinte, eu não estava lá. Eu estava numa outra sala, mas eu tenho certeza que aconteceu. Agora, o curioso
é que para a pessoa que estava dentro da sala, ninguém nunca perguntou. O que aparece o senhor no elevador com uma mochila. Sim, tinha uma pessoa entrando, dentro da sala saindo. comigo. Tinha uma pessoa dentro da sala comigo. É importante você... Tinha uma pessoa dentro da sala e outra que não estava na sala. A pessoa que estava dentro nunca foi perguntada. A pessoa que diz que estava fora diz que sabia. E outra coisa, o Ministério Público, com todo o respeito que eu tenho, quando ele coletou o depoimento, era uma coisa. Mas na validação da delação, a lei era outra. Não poderia ter sido validado. Teria que ter mandado fazer de volta. Então é o seguinte, ela é totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Não foi percebido que a lei tinha mudado. Ela é ilegal. E, Edmilson, sinceramente, se fosse a meu favor, se eu tivesse sendo beneficiado, já iam ter tido 1 milhão de reportagens, o governador beneficiado. Como me prejudica, ninguém levanta a tese. Eu acho que a justiça ela tem que ser para todos. Como é da sua trajetória, eu fiz questão de lembrar desse assunto. Obrigado por ter lembrado. Que, enfim, que terá um desfecho ainda, claro. E nós vamos aguardar esse desfecho da justiça. Vamos passar para a educação, vamos. Que é fundamental. A gente tem recebido perguntas aqui da internet. Na educação, nós recebemos uma pergunta aqui no Twitter dizendo o seguinte, que nós temos quase 8 mil, a falta de quase 8 mil professores. E nós temos um concurso. O senhor vai chamar os concursados? Eu já chamei 600 agora. Dos concursos de 13 e 14. Eu já chamei tem um mês. Ele até menciona, chamou 600, mas são 12 mil, no Twitter que ele me mandou, ele falou, mas são 12 mil aguardando. Enquanto aguarda, mesmo assim o governo precisa contratar hora extra, porque faltam, de fato, professores em sala de aula, mesmo contratando hora extra, alunos ainda estão sem aula. O que é que o senhor pode prometer? Primeiro para os concursados. O senhor vai chamar concursados e prometer para os pais, para os eleitores de fato. Terão professores. Se não tiveram em setembro, eles vão ter no próximo ano? Olha só, nós estamos quase em setembro, claro, né? Nós estamos em regime de recuperação fiscal. Eu só posso chamar o que eu tiver de vacância pós-regime. Então, isso é um dado. Por exemplo, na polícia eu tenho um déficit enorme. Mas eu não posso chamar porque grande parte desse déficit, ele vem de antes do regime. Então, esse número, ele é um número verdadeiro, mas ele, infelizmente, não é mais um número real. Porque eu não posso chamar todos, grande parte daqueles que estavam antes, eu sou vedado. Eu só posso ir repondo de acordo com o que saiu. Então, esse é um número que realmente eu não tenho de cabeça aqui, eu tenho que olhar, mas o que importa hoje, Edmilson, é que eu estou há 23 meses no cargo. É importante a gente lembrar isso. Eu só estou há 23 meses. Nesses 23 meses, mais de 15, as escolas estavam fechadas. Por causa da pandemia. Então, assim, não havia por que ter chamado gente com a escola fechada. Você há de convir que seria um gasto de dinheiro público que não teria por quê. Hoje, nós estamos fazendo um processo enorme de valorização do professor. A gente deu vários auxílios tecnológicos, melhorei auxílio alimentação, melhorei auxílio transporte. A gente tem... Agora, o servidor do Rio, a gente tem que lembrar, Edmilson, quando recebia, no 10º dia útil. Hoje recebe no 3º dia útil e a metade do 13º Mas aí a obrigação de cumprir a folha de Bahia é uma obrigação de mas governante antigamente não fazia, né? Ok, mas era uma obrigação do governante mas eu estou cumprir. falando o seguinte, eu só tenho 23 meses, eu peguei um déficit brutal. É que, às vezes, assim, é importante, porque parece que eu estou há 10 anos no cargo. Mas o governante sempre vai ter que responder mais, porque ele está em exercício. Mas assim, Edmilson, eu peguei o Estado quebrado, no meio de uma pandemia, com déficit para fechar aquele ano, Edmilson, de 6,2 bilhões de reais. E nunca atrasei
uma folha sequer. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor sobre educação, que é tão importante. Claro. Eu acho primordial isso. E que essa é uma carreira que precisa ser prestigiada, essa é uma carreira que precisa ser reconhecida. E tem uma luta aqui do sindicato, enfim, tentando aqui um salário o Estado chegar aqui ao piso nacional, que é de 3.845. Se eleito, esse aqui é uma reivindicação da categoria. Se eleito, se o senhor conseguir vencer, lógico, nós estamos com o regime de recuperação fiscal, o senhor se compromete com essa categoria? Eu vi no seu plano de governo, por exemplo, tem lá investimento em sala de aula, investimento em tecnologia, construção, mas não tem lá essa proporção de investimento no material humano, nos professores, com remuneração. O senhor se compromete com o professor, uma remuneração chegando aí ao piso nacional? Vamos entender uma coisa do piso nacional, Edmilson. Até um ano atrás, o piso era de 2.800. Ele subiu de um ano para cá R$1.000. Porque fica parecendo que o Estado nunca cumpriu. Não é essa a realidade. Ele subiu R$1.000 em um ano. Por isso que desenquadrou o Estado. E exatamente quando? No regime de recuperação fiscal. Mas então, qual é o meu... Calma aí, eu vou sim, eu vou me comprometer. Eu vou me comprometer. No ano de 2020, eu tinha um problema gravíssimo, que era os profissionais da saúde. E eu tirei do papel o plano de cargos e salários da saúde depois de 20 anos. 20 anos o profissional da saúde lutou. Depois, Edmilson, no ano de 21, perdão. Agora, em 22, eu tinha um outro problema grave, que era o nosso policial com o segundo pior salário do Brasil. Eu fui e ajeitei. E um compromisso meu é que ano que vem é o ano da educação. Se eu for eleito... Você se compromete com esse valor? Eu me comprometo a chegar dentro da responsabilidade fiscal, chegar até o máximo ou até chegar a esse valor. Eu dependo de arrecadação, eu dependo do Conselho do Regime de Recuperação Fiscal, mas eu me comprometo a, se tiver espaço fiscal e financeiro, chegar nesse valor com certeza. Candidato, a gente não pode terminar essa entrevista sem falar de emprego e fome. Nós temos 12,6% é o nosso nível de desempregados. Verdade. E nós temos ainda mais de 2.700.000 em insegurança alimentar. Propostas concretas para esses dois assuntos tão importantes. Vamos lá. Emprego, nós já estamos fazendo. Estamos diminuindo impostos, criando infraestrutura, fazendo as agências estaduais de desenvolvimento. Nos 2 anos que eu estou à frente, o estado do Rio de Janeiro bateu todos os recordes de abertura de empresa. Foram mais de 140.000 empresas abertas no Rio de Janeiro. Nós saímos das últimas colocações de abertura de emprego para no ano de 2021. Fomos o 3º colocado no Brasil em geração de emprego. Mas isso está levando em conta o CAGED, né? O CAGED, para que as pessoas saibam, é o número de empregos, é uma conta que é feita. Números, empregos que são abertos e aí a retirada das pessoas. Mas esse não é o número, candidato, eu tenho ouvido o senhor falar deles, mas esse não é o número para comparação. É lógico que o CAGED do estado do Rio de Janeiro será o 3º, pede sempre para São Paulo, depois pede para Minas, o 3º será sempre o Rio de Janeiro. Não, era um dos últimos. Mas a gente olhando... Era um dos últimos, não era o 3º. A gente olhando para a nossa colocação, ou nós somos o quarto pior, que nós temos 12,6% desempregado, ou, levando com proporção, nós somos o 9º, quando, então tá, de um ano para o outro, nós temos uma proporção, nós somos o 9º, não o 3º, só me perdoe corrigir o senhor, porque isso é o que vale para o IBGE. Não, o que vale para o CAGED, e eu estou usando o dado do CAGED, cada um usa o dado que quiser usar. Mas não serve para a comparação entre estados, candidato. Desculpa, serve para mim. Você está usando um bom número para a sua campanha? E você está usando o pior número para a sua entrevista. É assim que funciona. O senhor vai me desculpar. Não, a gente tem esse... o que eu estou falando é que a gente bateu todos os recordes em abertura de empresas. Recorde nos 200 anos que se mede isso, é recorde de abertura de empresas. Fizemos a maior concessão da história do país. Grandes empresas vieram para cá. Nós estamos transformando a Baixada Fluminense no hub de logística.
BRF, Amazon, Magazine Luiza, tantas outras vieram. Nós estamos colando, que é a colagem, é quando você dá o mesmo benefício que o estado vizinho tem para voltar a ser atrativo. Eu já abri mais de 75 mil vagas de FATEC para qualificar a mão de obra. Então, Edmilson, nós já estamos fazendo pela empregabilidade. Inclusive, um dos projetos do CEPERJ é a Casa do Trabalhador. E a questão da pobreza... Eu quero voltar ao CEPERJ a questão da pobreza... Não, só para falar, que é um dos projetos que está lá. E a questão da fome, nós fizemos o Super RJ, 325 mil famílias já foram atendidas por ele. Estamos com café da manhã do trabalhador. Próximo mandato, se o senhor for eleito. Eu vou ampliar esse trabalho. Já são 9 restaurantes do povo com comida a R$1, alguns nossos só e outros em parceria com as prefeituras. O Super RJ tem prazo para terminar, não é? Não, mas vai continuar. Eu vou conversar com a Assembleia que há necessidade ainda de continuidade dele. Não, eu vou mandar a mensagem pós-eleição para não ferir a lei eleitoral, mas pós-eleição eu vou mandar a mensagem porque é super importante. É a continuidade. Eu não estou criando nada novo. É um programa que já existe hoje, que hoje há importância de continuar. O nosso programa RJ Alimenta já distribuiu mais de 4 milhões de quentinhas. O café da manhã do trabalhador serve 80 mil cafés da manhã por dia a 50 centavos ao trabalhador mais pobre. Então, assim, nós já estamos fazendo para essa questão de insegurança alimentar. Quantas mil pessoas o senhor quer atingir? Nós temos um número muito alto de insegurança alimentar, de 2 milhões e 700. Há uma crítica de especialistas dizendo o seguinte, o restaurante popular não é uma crítica de que ele não serve, não é isso. Pode servir para uma parte das pessoas, mas outras que já não têm mais nem condições de mobilidade, porque não tem recurso algum para sair de um ponto mais extremo e chegar até onde tem a distribuição de comida, um restaurante popular, sofrem longe do restaurante popular. O que o senhor fará para chegar até essas pessoas? Temos que dar emprego, Edmilson. Mas para matar a fome? Para matar a fome, você tem que dar emprego. Não há programa social melhor que um emprego. O que eu estou falando é o seguinte, vamos lembrar, 23 meses, estado quebrado, sem condição de fazer nada. Já são 9 restaurantes hoje, 80 mil cafés da manhã por dia, 4 milhões de refeições. O estado está evoluindo, Edmilson. Eu não sou um super-herói. Eu sou um gestor que eu lido com o que eu tenho. Em 23 meses, Edmilson, eu fiz muito mais que outros em 6, 4, 8 anos. O que eu estou falando é que o Rio, Edmilson, está evoluindo na empregabilidade, está evoluindo em todos os sentidos. Eu peguei mais de um ano de pandemia. Só eu peguei 3 ondas da Covid, gerindo o Estado. Já que o senhor falou de Covid, vamos falar de saúde também, enquanto o nosso tempo não acaba, está acabando 3 minutos, a gente não pode... promessas do senhor, ou que está no seu programa, para a gente reduzir o tempo de espera nas filas. Isso é um grande problema, a gente mostra muitas reportagens. Qual a sua proposta? Vamos falar de proposta concreta. Proposta concreta. Para reduzir o tempo, quanto tempo uma pessoa vai poder esperar o máximo, médio? Olha, médio, eu posso o máximo para fazer um exame no Rio Imagem, que o senhor tem dito. Quanto tempo uma pessoa vai ficar esperando? Edmilson, eu estou construindo hoje 34 unidades hospitalares pelo Estado. Eu estou levando saúde onde nunca teve antes. Mas um exemplo claríssimo, Edmilson, Hospital do Câncer em Friburgo. 6 anos a obra parada. Ano que vem entrega. Rio Imagem Baixada, 10 anos de promessa. Serão 5 mil exames a partir de dezembro, diários, a partir de dezembro desse ano. Quanto vai ter o seu tempo de espera, candidato? Para que as pessoas, porque o senhor eleitor possa olhar assim, olha, tem que dizer, eu não sou médico, o que eu estou falando é o seguinte, há um dado, por exemplo, na capital, que 40% de quem é atendido aqui é de outra cidade. Eu estou levando saúde para essa cidade. A pessoa não vai mais precisar vir para a capital. Eu estou construindo já hoje, 34 unidades hospitalares. E isso você pode entrar na minha rede social, quando a gente acabar aqui, a gente lista as 34 lá. 34 unidades sendo construídas. Isso é diminuir o tempo, é ter mais hospital, é ter mais UPA, é ter mais médico. É isso que eu estava fazendo. Só para a atenção básica, Edmilson, ano passado, na atenção básica, que não é responsabilidade minha, eu investi 2,5 bilhões de reais. A atenção básica é repasse, né? Repasse para os municípios.
Eu investi 2 bilhões e meio de... O Estado cuida da atenção média mas e alta em alguns dei para o casos. prefeito cuidar 2 bilhões e meio de reais carimbados para atenção básica. Ou seja, o Estado está investindo na saúde completa do cidadão. A fila do SERC que você fala, eu abri a senha para o Ministério Público no meu 5º mês. O Ministério Público nunca tinha tido a senha. Eu passei para o Rio de Janeiro, para a capital. Abrir a senha, perdão, é lógico que é importante abrir a senha, mas além de abrir a senha, nós precisamos de investimento que tire o cidadão da fila. Mas né? é isso que eu estou fazendo. Essa é a grande... Mas é isso que eu estou fazendo. O cidadão, eu acho que o eleitor quer saber, hospital. se eu ficar doente, quanto tempo eu vou esperar até que eu consiga chegar no momento de fazer o meu exame? Quanto você do tempo interior, você do interior, você está vendo as obras. Você está vendo que o hospital está sendo construído. O HGG de Campos, o HGG de Campos tinha um vão em cima que é quebrado. Daqui a 5 dias eu entrego a obra. O hospital da Posse, eu tripliquei o investimento. O Hospital Iguaçu, em Nova Iguaçu, vai ser entregue esse ano. A Casa de Saúde em Magé vai ser entregue esse ano ainda. E aqui a gente vai... É um rosário de clínicas, de hospitais, sendo construído pelo Estado hoje, que isso, Edmilson, não é blá blá blá. É a pessoa não precisar mais sair do seu município para ir para outro município, para ir para a capital. E aí isso diminui o tempo demais. O senhor não tem esse prazo. Quanto tempo a pessoa vai esperar? Eu já estou construindo, Edmilson. Eu já estou construindo. Está sendo construído hoje. Hoje estão prometendo prazo. Eu já estou construindo, eu já estou fazendo. 30 segundos para o senhor se despedir. Obrigado pela oportunidade. Acho que Rio de Janeiro, meus amigos, não é o que a gente quer ainda. É óbvio que não é o que a gente quer ainda. Mas nós temos números expressivos em todas as áreas. São só 23 meses. Eu não tenho a menor dúvida que enquanto outros falam, vou fazer isso, vou fazer aquilo, nós já estamos fazendo hoje. E eu só peço que você acompanhe agora. Vai entrar a televisão e dia 2 de outubro, 22. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui. Termina aqui, gente, a terceira entrevista da série especial do G1 com pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro, nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. Já conversamos com outros 2 candidatos aqui, ainda falaremos com mais 6 que terão suas entrevistas exibidas a partir de segunda-feira, dia 29. A ordem completa você pode encontrar lá e também com todas as entrevistas realizadas aqui já no nosso portal, lá no G1. E a íntegra da conversa com o governador Cláudio Castro também ficará disponível no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, gente, vamos aos créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A coordenação de vídeo é de Tatiana Caldas. Na direção de imagem, Pedro Koschek. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croito e o diretor, Renato Franzini. Na direção regional de jornalismo, Vinícius Menezes. Na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Ali Camel. Eu sou Edmilson Ávila e fico por aqui. Até o próximo Desenrola Rio, gente. Tchau.